Olá, seja muito bem-vindo para essa aula sobre neuroplasticidade. Mas antes de começar a falar sobre esse conceito que você pode falar, meu Deus, o que ela está falando? Eu queria te perguntar, você já sofreu de estar lendo alguma coisa e não entender nada? Ou começar a ler e falar assim, peraí, o que eu acabei de ler mesmo? Será que eu entendi? E aí você começa às vezes a falar assim, beleza, vou silenciar esses pensamentos que estão aqui enquanto eu tô lendo, continuar a leitura e aí você fecha a página do livro. Aí você fala assim, deixa eu tentar lembrar tudo que eu acabei de ler. E aí você para e você fala assim, caramba, eu não consigo falar nada, né? Então, eu também já estive nessa posição. Eu ainda enfrento algumas dificuldades em relação a alguns temas novos que eu quero começar a ler, e isso é normal, né? Faz parte do processo de aprendizagem. Agora, às vezes a gente pode ter a sensação eu não sei se você já teve essa sensação assim de pequenez, de estar lendo alguma coisa e falar, meu Deus, a pessoa descobriu isso e eu estou com dificuldade para entender o que essa pessoa está falando, né? Além de ela descobrir, além de ela escrever, eu estou aqui lendo e não estou entendendo nada. Então, eu queria te dar uma boa notícia hoje. Às vezes a gente tem essa identidade de achar que a gente não é capaz o suficiente, de que a gente não é suficiente, mas eu queria te dizer que em relação ao nosso cérebro existe um conceito que se chama neuroplasticidade. Você já ouviu falar nele? É a capacidade do cérebro se organizar, se reorganizar e criar novas conexões neurais. Isso significa que enquanto você está lendo alguma coisa que você desconhece, o nosso cérebro ele não tem aquelas conexões neurais enfim, que estão bem fundamentadas. A gente está no processo de criar essas conexões. É como se a gente tivesse... não sei se você já realizou trilha. Trilha é um dos hobbies que eu mais gosto de fazer. Às vezes tem trilha que elas não estão bem abertas, né? A mata começa a fechar e você precisa ir lá com o facão e abrir a trilha, né? Quem é a pessoa que abre a trilha. Então é mais ou menos a mesma analogia com o nosso cérebro, né? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente está tirando essas matas, a gente está abrindo novos caminhos dentro do nosso cérebro. E é engraçado, assim, parar para pensar de uma forma com uma analogia do nosso corpo, né? A gente também tende a se identificar com o nosso peso atual, né? Achando que a gente é assim e não tem jeito. E a gente sabe, né? Salvo raras exceções, se você tiver algum tipo de doença ligada ao sistema músculo-esquelético, essa não é a intenção, tá? Só fazer uma analogia assim, que se você for um indivíduo saudável, né, você tem a capacidade de fortalecer os seus músculos, né? Seguindo uma dieta, fazendo exercícios. Então, assim como a gente exercita o corpo, né? Assim como a gente tem essa capacidade de fortalecer os músculos, a gente consegue também fortalecer o nosso cérebro. E isso eu não estou tirando da minha cabeça, eu tirei aqui de vários artigos que falam sobre neuroplasticidade, o impacto do estudo na neuroplasticidade e o poder da neuroplasticidade. Isso tudo de jornais, ó. Eu até deixei aqui os links abertos. Do NCBI, da Frontiers, da Cleveland Clinic, do Science Direct, né? Então, assim, são só de artigos de revistas assim que são bem renomadas, né? E nesse artigo aqui do o que é a neuroplasticidade da Cleveland Clinic, tem um médico pesquisador que ele fala que a gente não precisa ir muito longe para abrir novos caminhos no nosso cérebro. Eu não sei se é o seu caso, se você já teve a oportunidade para viajar para o exterior e ter contato com culturas, com línguas distintas, ou se não, mesmo aqui dentro do Brasil, né, existem locais onde tem
uma grande... Em São Paulo mesmo, existe uma grande quantidade de gente do mundo todo, e eu não sei se você já teve essa oportunidade de interagir com alguém do outro país, mas a gente tem a sensação de que essa pequena interação, ela abre muito a nossa cabeça, né? Ela faz com que a gente veja o mundo de uma outra forma. Mas o médico aqui, né, o pesquisador, ele fala que não precisa fazer tudo isso para você abrir um novo caminho na sua cabeça. Simplesmente você aprender uma nova língua, tocar um instrumento, ou até mesmo dirigir por novas rotas, né, do que você não está acostumado, isso já gera dentro do nosso cérebro novas conexões e novas sinapses, né? Então, o que eu queria hoje falar para você é de que sim, você tem essa capacidade de aprendizagem, né? Esse é o primeiro fundamento que eu queria passar. E como é que a gente... Beleza, agora que você sabe que você tem a capacidade de estudar, quais são os métodos de aprendizagem que a gente tem hoje? Então, aqui eu separei aqui que é uma pirâmide de aprendizagem, né? Então, aqui está a porcentagem de coisas, como que a gente retém o conhecimento a partir de assistir uma aula, a partir da leitura, a partir de contato com videoaula ou vídeos assim lúdicos, demonstração, né? Alguém fazendo algum experimento científico na sua frente, aulas de laboratório, discussão em grupo, praticar, então fazer e ensinar os outros. E aí, olha só a porcentagem de retenção como varia. Então, aqui em amarelo são os métodos de aprendizagem de modo passivo, e aqui estão os métodos de aprendizagem do modo ativo, né? E na minha experiência, vou contar para vocês, eu estudei em escola pública, né? Minha vida inteira, então do ensino fundamental 1 até o ensino médio foi em escola pública, e também na faculdade estudei numa universidade pública, né? Na UFABC. E pela minha experiência de aprendizagem, o que eu percebi? Né? Eu desconhecia essa pirâmide de aprendizagem, mas eu comecei a ensinar os outros muito nova. Né? Eu tinha lá pelos meus 11 anos quando eu comecei a ensinar outras pessoas a aprender. Eu ensinava alunos, os meus colegas ali na sala, alguém que tinha dificuldade para entender a matéria. E aí foi-se, né, que ao longo de toda a minha trajetória eu fui ensinando, cheguei na faculdade também, aí eu fiz licenciatura, né, em biologia, e eu fui professora por muito tempo, né, então eu continuei dando aulas. E eu posso te dizer que quando você consome algum material com a intenção de ensinar, então você não precisa necessariamente ser um professor, né? Vamos supor que você pegue um livro e ao invés de ler assim como você leria normalmente, antes dá uma parada assim e fala, sei lá, imagina algum amigo seu, né? Alguém que você gosta muito, que você gostaria de compartilhar o que você está lendo. Imagina a reação daquela pessoa feliz por você estar compartilhando aquela informação. Eu quero que você, depois dessa aula, você faça isso, e se você puder voltar aqui e comentar como é que foi a sua experiência, eu vou estar muito curiosa para saber de como é que foi. E não esqueça de deixar o like aqui para mim, que vai me ajudar muito, né, na distribuição desse conteúdo. E aproveita, assina aqui no canal também, e a gente se vê numa próxima.